Então, meus amigos, finalmente chegamos na função tangente. A tangente é um pouco diferente do seno e do cosseno. Olha lá, qual é a diferença? Primeiro, cosseno é o eixo do x, seno é o eixo do y. A tangente é uma reta paralela ao eixo do y e ela toca apenas em um único ponto aqui. Por isso que é uma reta tangente, tudo bem? Então, qual é a brincadeira aqui? Você sempre estava projetando ou para o eixo do y quando é seno, ou para o eixo do x quando é cosseno. Agora você tem que prolongar para o eixo das tangentes. Como é que a gente faz isso? Vou dar um pequeno exemplo aqui para você. Você sabe que π dividido para 2 é a mesma coisa que 90 graus. Porque π, você tem que lembrar disso daqui, ó. Deixa eu fazer onde eu tenho espaço. Fazer bem aqui, ó. Π é igual a 180 graus. Tá bom? Toda vez que você quiser converter radiano para grau, é só onde tiver π você coloca 180 e pronto. Então, ó, isso daqui é 90 graus. Se eu dividir 90 por 2, você não concorda comigo que vai dar 45? Mas π dividido para 2 vai dar isso daqui, ó. Π quartos, que também representa 45 graus, só que está em radiano. Então, tem essa medida bem aqui, ó. Tudo bem? Lembrando que eu vou preencher a tabela aqui. Eu poderia pegar esse valor e colocar aqui na nossa tabela, atribuir para x, tá bom? Mas eu não quero. Então, olha lá, π dividido para 4. Se eu quisesse saber o cosseno desse valor, você faria a projeção, ó, para cá para baixo e dava aqui no eixo do x. Aí você teria que medir essa distância, ó, daqui até aqui. Essa distância aqui vai ser exatamente o cosseno desse ângulo. De forma semelhante, você pode fazer para o y. Essa distância aqui vai ser o seno desse ângulo. Deu para entender por que eu não peguei esse ângulo aqui? Porque eu já tenho, ó, 1 e menos 1. 1 e menos 1. Eu só quero valores que eu sei onde é que ele vai parar, ó, que fica bem mais fácil para a gente. Aqui eu não tenho como medir essa distância. E como é que eu faço para a tangente? Você tem que prolongar, ó. Essa reta você prolonga até a tangente. Então isso daqui, ó, seria o valor da tangente. Essa parte bem aqui representa tangente desse ângulo, π quartos. Tudo bem? Então, bora continuar aqui. Quando x é zero? Ah, lembrando, f de x é igual a tangente de x. F de x é a mesma coisa que y. E pode ser escrito assim, pode aparecer assim na sua prova. Então, bora marcar a tabela aqui, ó. Quando x é zero, então, tangente de zero. O zero tá bem aqui, ó. Tá bem aqui o zero. Se eu for fazer a projeção, ó, o zero já tá aqui. Então aqui é a tangente, que vai dar o próprio zero. Então aqui é zero. Próximo ponto é π dividido para 2. Tá bem aqui, ó. Π. Ele vai fazer isso daqui. Aí você percebe que y é paralelo à reta tangente. Essa reta aqui nunca vai tocar na reta tangente. Então nós dizemos que não existe. Tudo bem? Próximo. Π. Π está bem aqui. Projetando, vai dar lá no zero. 3π dividido para 2. Está bem aqui. Também, ó, é paralelo à reta tangente. Então essa reta nunca vai tocar nessa. Então aqui nós dizemos também que não existe. E 2π deu no zero.
olhando só para a tabela, nós já podemos dizer alguma coisa, ó. Percebe que aqui, ó, nós temos dois valores que não existem. Ou seja, nós vamos ter dois valores em que o eixo do x não vai existir. Que no nosso caso é o π dividido para 2 e o 3π dividido para 2. Então, nós vamos ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. No eixo. Nesses valores aqui, a função, o gráfico da função não pode tocar. Ela não toca. E essas retas aqui, esse tracejado que eu desenhei, nós chamamos de assíntota, tá bom? São assíntotas. Outra coisa, eu mostrei para vocês graficamente. Dá também para fazer através de alguns cálculos básicos. Porque, ó, tangente de x é a mesma coisa que seno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno. Tangente é a mesma coisa que seno dividido pelo cosseno. São as relações da trigonometria. Então, olha lá. Aqui, ó, nós vamos pegar π dividido para 2, porque é o caso que não existe. π dividido para 2. Então, se eu pego esse valor e substituo ali no x, então aqui, ó, cosseno de 90 e seno de 90. Então, cosseno de 90, ele vai dar bem aqui, ó. Tá aqui o 90 graus. O cosseno de 90, ó, é zero, porque cosseno eu projeto no eixo do x. Então, esse valor aqui embaixo vai dar zero. E o seno de 90 é 1. E você sabe, ó, vai ficar 1 dividido para 0. E você sabe que não é possível dividir por 0. Isso é uma indeterminação na matemática. Não é possível dividir. Logo, não existe. Deu para compreender? Pois bem. E aqui nós já podemos dizer o domínio. Só analisando a tabela. O que vai ser o domínio? O domínio vai ser x pertencente aos reais, ó, porque vai se prolongar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, x pertence aos reais. Tá o quê? Só que, ó, nesses dois pontos, o gráfico não pode passar. Então, ó, o primeiro ponto é π dividido para 2. Então, x tem que ser diferente de π dividido para 2. Só que não é só π dividido para 2. Tem o 3π dividido para 2 e tem vários outros pontos que também o gráfico não pode passar. Então olha para cá, ó. No π dividido para 2 não pode ter a função. Depois, ó, meia volta, aqui também não pode. Depois, meia volta, também não pode. Meia volta, também não pode. Percebe que os valores que não vai poder o gráfico passar sempre é meia volta. E meia volta nós simbolizamos com π. Ó, meia volta é π. Então, nós podemos colocar dessa forma. Mais k, que é o valor, o número de voltas, π. Se eu coloco 1 no lugar do k, significa que é uma meia volta. E fecha. Esse vai ser o domínio. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. Pois bem, já fizemos o gráfico, nós podemos colocar ali. Primeiro ponto, 0 e 0. Então é bem aqui, 0 e 0. Segundo, não existe, depois π e 0. Bem aqui o π. Depois, não existe e depois o 0. Aqui deu um pequeno problema, porque, ó, tem vários pontos aqui. E agora, como é que a gente começa a marcar esse gráfico? Como é que eu vou fazer esse desenho? O que a gente pode fazer para determinar como é que começa? Ó? Será que eu vou aqui de baixo ou se eu desenho aqui para cima? Porque lembrando que não pode tocar essa assíntota. O que a gente faz? Uma estratégia é você tentar pegar valores próximos a esse π dividido para 2. Por exemplo,
eu tenho π dividido para 2 bem aqui. Se eu pegar um valor bem próximo dele, o que será que vai acontecer? Esse gráfico vai subir ou vai descer? É só você ver aqui, ó. Eu já tenho π dividido para 4. Percebe que ele tem uma medida bem aqui, ó? Tem essa medida bem aqui. Então, olha o que acontece. Como eu sei que eu tenho essa medida aqui, então eu já sei que esse gráfico vai vir lá de cima, ó. Porque, ó, pensa comigo. Aqui, ó, esse gráfico, quando ele tem bem aqui, ele é zero a tangente. Conforme eu vou subindo, a tangente vai aumentando, ó. Essa medida bem aqui, ó. A medida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar no valor que ela não pode ter, porque vai ser paralelo. Então ela vem do mais infinito e desce. Você compreendeu o raciocínio? Agora, quando é π, agora, como é que eu sei se ela vem daqui de baixo ou vem daqui de cima? É só olhar para cá. A resposta sempre vai estar no ciclo trigonométrico. Então, aqui é π. Então, bora identificar o π. O π, ele está bem aqui. Então, eu projetei o π e deu certinho aqui nesse zero. Tudo bem? Então, olha. Só que aqui é um pouco diferente, porque a gente vai projetar, ó, para cá para baixo. E para cá para baixo, o ângulo, a tangente, é negativa. Então, ó, acompanha comigo. Ele deu uma volta, parou aqui, ó. Ele veio crescendo assim a reta, ó. Veio crescendo, 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 até que ele chegou no limite que a tangente não existe, tá bom? Aí depois daqui, ele veio abaixando. Só que, ó, essa projeção que tá para cá, a gente projeta lá para baixo, ó. Tá vendo? Vem para cá. Então é como se eu tivesse isso daqui. Vou tentar fazer aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é um ângulo qualquer que eu não conheço. Ele é projetado para cá para baixo, ó. E essa medida aqui é que vai ser a nossa tangente. Só que aqui a tangente ela é negativa. Então, ó, depois que ele sai dessa parte que não existe, ele fica negativo, certo? Ficou negativo, então ele vem do menos negativo aqui, ó. Vem do menos infinito. Tá bom? E depois, ó, ele volta a fazer isso daqui. Então, de novo, tu vai projetar para lá. E para cima, a tangente é positiva. Então, ele veio descendo e depois ele foi inclinando e foi subindo aqui. Então, para cá, a tangente, ela é positiva. Então, aqui, nós vamos para o mais infinito e além. Tudo bem? E nunca pode tocar nas assíntotas, porque nós já vimos que não existe. Tudo bem até aí? Então, ó, aí ele desceu, veio para cá onde não existe, porque tem uma assíntota. E de novo, ó, veio do menos ó, infinito e vai até o mais infinito. Então aqui continua para cá e para cá. Certo? Eu espero que você tenha compreendido essa análise que eu fiz aqui no ciclo trigonométrico. Se não deu para entender, não se preocupe, manda aquela mensagem lá no WhatsApp que eu vou explicar direitinho novamente, tá bem? Tudo bem? Então tá. Depois, nós já temos o domínio, agora falta calcular a imagem e o período. A imagem é o eixo do y. Percebe que ela vai se prolongar por todo o eixo do y, ela vai decrescer, ó, infinitamente e vai crescer infinitamente. Então, o conjunto a imagem vai ser todos os números reais, conjunto dos números reais, certo? E o período é diferente, porque no seno e no cosseno você vê que uma volta é dada a cada 2π. Aqui nós não temos uma volta a cada 2π, ó. A volta é dada a cada π. Então, o período é π dividido pelo módulo do c. E olha aqui, ó. Quem está multiplicando esse x é o 1. Então, no lugar aqui, eu vou colocar 1. Então, vai ficar π, nem tem mais isso aqui. Vai ficar π
dividido para 1, que vai ser π. Então, definimos domínio, imagem e período. Tudo bem? Lembrando que quando eu multiplico, quando eu somo aqui nessa função, o gráfico muda também, tá bom? Qual é a nossa brincadeira aqui nas funções trigonométricas? É você saber olhar para a função e desenhar o gráfico e olhar para o gráfico e saber definir qual é a lei de formação daquela função, daquele gráfico. Deu para entender? É essa a nossa brincadeira. E como é que a gente faz essas modelagens? A partir dessas funções que eu acabei de mostrar. A função seno, a função cosseno, a função tangente. Essas são as bases para que a gente consiga modelar de acordo com o que a questão está pedindo para a gente. Bora fazer alguns exemplos de gráficos de funções na próxima aula. Fica aí!